muito diferente, se a gente falar das tradições atuais para as tradições do povo hebreu, mudou muita coisa de tradições? Então, a essência é a mesma, quer dizer, os livros são os mesmos, o idioma é o mesmo, a capital é a mesma, que é Jerusalém, mas coisas técnicas mudaram. O judaísmo é muito apegado a detalhes. Então, as vestimentas, por exemplo, mudaram. Hoje em dia, quando a gente pensa vestimenta de judeu, a gente pensa no barbão, no chapelão, na capota, por exemplo, como meu sogro. Meu sogro tem toda a vestimenta completa. E hoje em dia a gente associa isso com a vestimenta judaica. Mas os hebreus, há 2000 anos atrás, não usavam isso. Não usavam? Não, Era uma roupa normal. Então, você tem um desenvolvimento histórico, né? Quando você pega na época bíblica da monarquia de Israel, você tem uma expressão de fé que é preponderantemente marcada pela liturgia. O pessoal vai no tabernáculo, o pessoal vai no templo, e isso se torna uma experiência concreta de fazer certas coisas nessa relação de um Deus único que se manifesta no ambiente onde todo mundo tem vários deuses, especialmente ligados à fertilidade. Quando cristaliza na experiência de Israel a ideia de que aquilo que Deus falou deve ser preservado, escrito, você tem o desenvolvimento da ideia de uma escritura sagrada com as orientações e instruções de Deus. Aí você tem um caminho em que a fé vai cada vez mais próxima da observância dos mandamentos, e um novo desafio surge quando os judeus vão perder a terra. E aí, como é que a gente vai? Não podemos ficar indo para Jerusalém. O templo não está mais lá. Aí você vai ter um papel diferenciado da sinagoga, você vai ter um desenvolvimento de outros elementos que compõem isso. Até é importante a gente falar isso, porque quando a gente fala sobre religião, nós estamos falando de diversos enfoques diferentes, né? Então, por exemplo, a tradição judaica, ela tem a sua orientação, podemos assim chamar, dos seus ensinos fundamentais, né? Para um cristão ouvir isso é meio estranho. O judaísmo não tem exatamente uma teologia. Ele tem uma orientação para a vida. Ele está mais próximo do que a gente chama de uma ortopraxia do que uma ortodoxia. É um jeito diferente de pensar. Você não só tem essa questão, mas você também tem a religião do ponto de vista das experiências espirituais intensas, daquilo que envolve a religião do coração. Você tem a religião, seu papel na sociedade. Então, assim, tem esses elementos que fazem parte. Agora, quando a tradição judaica se desenvolve, como a Aline mencionou, quem vem de fora da tradição cristã fala, mas o que o cara está fazendo ali? Parte do que ele está vendo está na Bíblia dele, ele não sabe. Aí o que esses fiozinhos caindo aqui, né? Não, isso aí está lá, no Deuteronômio, está escrito no seu livro. Chama aquela fita? Filactério. Tudo está lá. Tá lá. Agora, e esse kippá que ele está usando? Isso não está lá, não tem kippá na Bíblia. Isso se desenvolve nas tradições, muitas delas fundamentadas no Talmud, na tradição talmúdica, né? Tradição e oral? Tem coisa... Não, Exatamente. é uma tradição oral que foi escrita depois. Que foi passada por... O que acontece... E tem coisa que é cultural, né? Por que o judeu está comendo gefilte fish? Isso aí está em que livro da Bíblia? Nenhum. Isso aí eles desenvolveram lá. Por que o cara usa aquele chapéu que parece um xaxim? Isso aí é lei de Deus? Não, isso é costume da Polônia. Desculpa. Já começamos o conflito aqui. Começou o conflito aqui que a gente está tentando apaziguar. O que acontece é que tem realmente coisas que têm origem bíblica. O que acontece é 1900 anos fora, que a maioria do povo de Israel teve fora. Sempre houveram judeus vivendo em Israel, continuamente nos últimos 3.200 anos há judeus continuamente vivendo em Israel, mas a maioria foi expulsa aí por Adriano. E o que acontece é que algumas coisas foram adaptadas de maneira consciente. Quando o templo foi destruído, uma liderança judaica senta, principalmente em Yavne, e diz: o que a gente vai fazer agora? Porque o centro do mundo judaico era o templo de Jerusalém. Em Jerusalém, a expiação dos pecados do povo era feita através de sacrifícios animais. E simplesmente agora eles são impedidos. Eles não sabiam por quanto tempo não teria. Da primeira vez que o templo foi destruído, por 70 anos não se fizeram sacrifícios. Dessa vez a gente está chegando no quadro de 2.000 anos sem sacrifícios. Mas eles disseram, ok, se a gente não tem sacrifícios agora, o que a gente vai fazer? E um grupo de rabinos senta e discutem, e eles chegam à conclusão que em vez de sacrificar animais, a gente vai fazer as orações. Então as orações que a gente faz na sinagoga hoje, elas são conscientemente uma substituição aos sacrifícios.
Quantas vezes se sacrificava no templo? 3 vezes por dia. 3 vezes por dia se ora nas sinagogas. Ah, é por isso. Então teve coisas que foram feitas conscientemente, dizendo, olha, isso vai substituir isso porque a gente não pode mais fazer dessa maneira original. Os fiozinhos da roupa, como tu muito bem comentou, os fiozinhos da roupa, segundo a Bíblia, eles eram brancos e azuis. Hoje em dia os fiozinhos são brancos só. Porque quando os judeus foram expulsos de Israel, eles não tinham mais o material para pintar o azul, porque o azul era feito de um caramujo que tinha nas praias de Israel. Quando eles foram expulsos para a Europa, não tinha mais esse azul. Eles disseram, olha, a gente, em vez de pintar de outro tom de azul, vamos deixar branco. Então teve algumas coisas que foram feitas conscientemente, teve coisas que foram adaptações por motivos de necessidade ou por falta de opção. Gefilte Fish hoje em dia é uma das comidas mais conhecidas do mundo judaico. A gente comeu lá? Não. Não, que é. por quê? Porque é ruim. Basicamente é. Não, deixa eu explicar uma coisa. não é. Eu gosto de gefilte fish, meu pai é apaixonado por gefilte fish, mas gefilte fish é comida de pobre. Vamos colocar foto. Eu nem sei como que é o visual. O que que acontece? Você Os judeus... sabe como procurar, Lene? Repete como Deixa que eu é? ver se eu mando aí pra você. Gefilte fish. E agora se vira, Lene. deixa eu Você ver que é se o eu te mando. poliglota. Fish. O que acontece? Os judeus são expulsos e são muito perseguidos. E apesar de muitas vezes ter aquela ilusão, os judeus são ricos, não. Os judeus, boa parte da história, e até os dias de hoje, tem muitos judeus pobres. E o judaísmo, principalmente da Polônia e do leste europeu, era um judaísmo, na sua maioria, pobre. E as pessoas não tinham o que comer. Então, o que que eles fizeram? Eles pegavam um peixe e moíam um peixe e misturavam com pão velho e faziam uns bolinhos de peixe com pão velho para poder fazer render. Para todo mundo, pelo menos no E sábado, era no Shabat. frito isso ou não? Era... Não, é feito na água. Mas, Ou no forno, mas é normalmente meio na água. cru ou não? Não. Pensa que tu moe peixe, tu Sei. põe pão, tu mistura com temperos. Nossa, parece moe, delicioso, viu? E depois Não tá aparecendo nada aí. Eu Tá mandei pra desligado, você. né? faz umas Esse aqui, ó. bolinhas e as bolinhas são feitas... Deixa eu É mostrar isso aí, aqui, ó. Aqui, Paquito. Olha aqui. Mas esse também tá um pouco feio. Tá feio? Deixa eu ver aqui. Mas esse aí é um caseiro de alguém. Esse que daqui é o Isso é da Gefilte Fish. Gefilte Fish. Então, por exemplo, o Gefilte Fish surgiu por uma necessidade. Porque as pessoas queriam que toda a família tivesse pelo menos a oportunidade de comer peixe no sábado. Ou comer peixe, ou frango, ou carne no sábado. E não tinha para todas as crianças, para toda a família. Então, assim, a mãe da família fazia render. Então, Gefilte Fish não é uma comida gostosa. E muitos judeus, quando voltaram a Israel, acabaram deixando algumas coisas que eram coisas da diáspora para fora. Então, a gente vê hoje em dia claramente uma diferença entre os judeus de Israel e os judeus da diáspora. Uma diferença em mentalidade, em culinária. Porque uma coisa é tu ser um judeu em Israel, na tua própria terra, um país livre, tu é a maioria, tu tem o teu próprio exército, o teu próprio país, o teu próprio governo, e outra coisa é a mentalidade de judeus que passaram 2000 anos sendo perseguidos em países estrangeiros, passando necessidade.